Olá, bem-vindo ao curso de Teologia Básica. Hoje vamos dar início ao capítulo 3, no qual vamos falar sobre os atributos de Deus. Na aula passada nós falamos sobre a existência de Deus e na primeira aula nós demos uma introdução sobre teologia. Se você quiser acompanhar todas as aulas, dá uma olhada aqui no canal, você vai encontrar. Então, começando a falar sobre os atributos, eu vou citar um versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. Deus, na sua grandeza, não pode ser descrito apenas com a definição de alguns atributos, né? A nossa mente limitada ela não tem essa total compreensão. Mas aqui, de forma singela, esse curso, nós vamos descrever alguns atributos para que supra, né, nossa compreensão aqui para aquilo que a gente está propondo aqui nesse curso. Os atributos são qualidades que descrevem a particularidade da pessoa de Deus. São características que ele nos revela para que chegamos ao conhecimento de quem ele é, o que ele faz, para que conheçamos o seu caráter. E os seus atributos são encontrados nas escrituras, né? Alguns, claro, Deus é infinitamente maior do que a gente possa imaginar, e apresentam as definições da sua natureza divina. E eles são divididos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Vamos começar aqui a falar dos atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Os atributos incomunicáveis são aqueles que diferem, né, que distinguem o Criador da criatura, que somos nós. São atributos que não são compartilhados, comunicados com ninguém, só pertencem a Deus. Vamos falar aqui rapidinho sobre quais são eles. Autoexistência, também conhecido como aceidade. Deus é um ser absoluto e não depende de nada para ser o que é, né? Para existir. Portanto, ele é autoexistente. Ele é imutável, ele é eterno, sem limitação para nada fora de si mesmo. Ele é autossuficiente. Então, como Deus autoexistente, ele não é apenas independente, mas ele também faz tudo depender dele. 2 versículos para a gente dar uma olhada depois. Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e João, capítulo 5, versículo 6. Mais um atributo incomunicável que pertence ao Senhor, unicidade. Deus é único e não existe ninguém igual a ele. A Bíblia é clara em apresentar, né, que há um único Deus. Isaías 44, 6 e Deuteronômios 6, versículo 4. E embora ele se revele em três pessoas distintas, né, que são Pai, Filho e Espírito, mas iguais em poder, em glória e majestade, em essência, Deus é único. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, João, capítulo 1, versículo 1 e João 10, versículo 30. Outro atributo aqui, imutabilidade. Deus não muda. A imutabilidade do seu ser é o que dá respaldo aos seus atos, né? Planos, propósitos, promessas, palavras. Ele é e há de ser eternamente o mesmo, porque ele é perfeito e a sua perfeição elimina qualquer alteração. Tiago 1, versículo 17, Malaquias 3, versículo 6. Eternidade. Deus é eterno, sem princípio e sem fim. Ele é o princípio, ele é o fim. Para nós não há uma compreensão lógica, né? Porque a nossa mente não possui essa compreensão. Mas Deus, na sua essência, ele não sofre qualquer tipo de limitação, seja ela de tempo ou de espaço. Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 28. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Outro atributo do Senhor, onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, sem nenhuma limitação do seu poder ou ação. Salmo 139. A sua presença domina cada espaço do universo e em todos os âmbitos, e não há nada que ele não veja e não tenha conhecimento, né? Em qualquer fração de tempo e espaço, já que ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro
E a Bíblia declara isso, declara sua presença infinita em muitos versículos. Anota aí para você ver depois. Jeremias 23, 24, Provérbios 15, versículo 3, Isaías 66, versículo 1, Salmos 113, do versículo 4 ao 6, Atos 17, versículo 27 e Jó 34, versículo 21. Onisciência, outro atributo do Senhor. A sabedoria de Deus ela é completa, perfeita e sem espaço para dúvidas, né? Ele sabe tudo e conhece sobre tudo. O seu conhecimento é infinito e ilimitado. Então, para ele nada é impossível. E sendo quem ele é, não poderia ser diferente. Ele detém o entendimento e a explicação para todas as coisas. Ele é onisciente. Salmo 139, Salmo 147, versículo 5, 1 Reis 8, versículo 39, Isaías 29, versículo 15 e 16. Todos esses versículos que eu vou citando, vai anotando para você ir depois podendo consultar a palavra do Senhor, estudando e chegando ao conhecimento acerca de quem Deus é. Mais um atributo, onipotência. O poder de Deus é ilimitado e todo o poder pertence a Ele. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder, né, para fazer qualquer coisa que desejar. Contudo, ele nunca age contrário à sua natureza. Sábia, justa e santa. Sim, ele é assim. Hebreus 6, versículo 18, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e Tito, capítulo 1, versículo 2. Seu poder é infinito e é declarado em alguns textos da Bíblia. Vamos ver mais alguns textos aqui, ó, para você anotar e consultar. Jeremias 10, versículo 12, Salmo 62, versículo 11. Também Salmo 67, versículo 7, Jó, capítulo 9, versículo 4, 2 Coríntios 6, 7, também 1 Coríntios 6, 14, Efésios 6, 10, Mateus 19 e versículo 26. Perfeição. No hebraico, a palavra perfeito vem do termo tam ou tamim, que significa completo, correto ou inteiro, né? No grego, o termo é teleios e tem o mesmo significado. No dicionário, perfeito é aquele que reúne todas as qualidades que se pode conceber. Enfim, todos esses termos descrevem como o Senhor Deus é. Ele é completo, ele é inteiro, ele é perfeito. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos disse, versículo 48, sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Jesus aí está nos ensinando a ser inteiros, completos na presença de Deus. Né? Ele nos ensina a ter Deus como prioridade, a dar a Deus tudo que temos, né? Sermos perfeitos na presença dele, corpo, alma e coração. Deus não precisa se aperfeiçoar, pois ele é a perfeição em pessoa e completo em todos os seus atributos. O último atributo aqui dos atributos incomunicáveis de Deus, que só pertence ao Senhor, é a soberania. O Senhor é soberano em tudo. Salmo 103, versículo 19. Nada lhe foge do seu controle e não há nada que lhe cause surpresa. Sim, ele tem estrategicamente tudo sob sua direção e todos os seus planos são bem estabelecidos e executados. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Jó disse isso no versículo 40, no capítulo 42, versículo 2. E nada acontece sem a sua permissão. Anota aí os versículos: Deuteronômio 10, versículo 17, Salmo 135, versículo 5 e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Agora vamos falar um pouquinho dos atributos comunicáveis, né? Como eu falei aqui, eu quis explanar um pouco de cada atributo. Não dá para entender o Senhor com a nossa mente limitada, ter uma compreensão total, né? Ninguém tem essa compreensão. Os atributos comunicáveis, também conhecidos como morais, são atributos que Deus compartilha em parte, conforme a vontade dele, né? Com o ser humano. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus justamente porque ele compartilha conosco alguns de seus atributos.
Esses atributos mostram a natureza pessoal de Deus e como ele se apresenta como um ser moral, né? Alguns atributos comunicáveis são compartilhados ao homem pela ação do fruto gerado pelo Espírito Santo. Lembra dos atributos do fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos falar então sobre alguns atributos que o Senhor compartilha conosco. Amor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é conhecido como um amor ágape, né? Ou seja, profundo, perfeito, incondicional. 2 Coríntios 13, do 4 ao 7. Em seu desejo de se aproximar de nós, o Senhor compartilha conosco o seu amor. Romanos 5, 5. Ele é o amor, né? E o seu amor em nós faz com que nós aprendamos a viver o amor de forma correta. Sim, colocando o interesse do outro acima do nosso. Esse atributo une o homem a Deus. 1 João 4, versículo do 8 ao 11. E como citado no versículo acima de João 3,16, Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Segundo atributo, sabedoria. A sabedoria de Deus pode ser compartilhada com o homem segundo a vontade dele, como ele queira, né? Um homem que teve extrema sabedoria foi Salomão, um dos reis de Israel, né? O Senhor lhe apareceu em sonho e ele falou, peço o que você quiser, e Salomão pediu sabedoria. A sabedoria dada a Salomão é a prova, né, de que Deus compartilha esse atributo conosco. E também ele faz a gente, através da sua sabedoria, conhecer e entender muitas coisas das quais sem ela nós nunca teríamos acesso. No livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago diz que o Senhor dá de boa vontade a sabedoria a todos que pedirem. Dá uma olhada lá, Tiago 5. Ele compartilha a sua sabedoria conosco, pois ele quer que nós tenhamos entendimento e conhecimento das coisas que já existem. E também das ocultas, né? Que ele pode revelar se assim desejar, né? Segundo a sua vontade. Pois a sabedoria de Deus é completamente superior à dos homens, né? A dada aos homens. Mais um atributo, santidade. Hebreus 12, 14 fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus é santo e a sua santidade não permite pecar, e ele também não tolera o pecado. A santidade de Deus é o padrão que o ser humano deve imitar. E esse atributo exige que todos que pecam sejam separados dele, a não ser nós, os remidos por Cristo, graças a Deus, os que creram nele e foram santificados por sua obra e por seus feitos. O Senhor então nos orienta na sua palavra para sermos santos como ele é. Mas o que ele nos mostra é que a santidade descrita na Bíblia ao homem não é a mesma que ele possui em sua totalidade, né? Pois o homem é pecador, portanto impossível de se encontrar santo. Romanos 3:23 fala isso. Mas Jesus nos santifica. Jesus nos deu acesso para cumprir esse padrão de santidade que a Bíblia descreve. Ou seja, devemos ser santos, significa separados do pecado, não viver na prática do pecado, não amar o pecado. Pois ele é o nosso modelo a ser seguido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 fala sobre isso. Mais um atributo, justiça ou retidão. Salmos 11, 7 fala assim: o Senhor é justo, reto, ele nunca age com injustiça e os seus juízos são perfeitos. O Senhor ama a justiça e os retos verão a sua face. Realmente, ele compartilha esse atributo conosco para que nós saibamos qual é o senso correto de justiça, né? Não de vingança, como muitas das vezes a gente pensa. E a justiça dele é certa, ele age em tudo com justiça, tanto aos bons quanto aos maus em seus olhos. A sua justiça é praticada de forma certeira e precisa. Jó 37, versículo 23 fala isso. Jesus é a justiça de Deus revelada. Ele é o seu padrão. Por isso, nós somos justificados por ele. Romanos 3, 21, 26
fala isso. E o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, nos instruiu a buscar a justiça de Deus. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Ele estava falando, dentre outras coisas, dele também, porque ele é a justiça. Fidelidade. 1 Coríntios 1,9 diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor é fiel e é extremamente confiável. Aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz, e de forma perfeita. A sua fidelidade é parte do seu ser. Por isso, ele não depende da limitação do homem para exercer. Se nós somos fiéis ou não, a fidelidade dele nunca muda. 2 Timóteo 2,13 e Romanos 3 e 4. Contudo, em sua palavra, ele nos instrui a viver contando com a fidelidade dele. Ele quer que nós contamos, que nós podemos contar com a fidelidade dele, né? Porque esse é mais um dos atributos que ele compartilha conosco. Então, ele fala: conte com a minha fidelidade, né? Salmo 33,4 fala isso. Mais um atributo: bondade. Salmo 31:19, o salmista falou: como é grande a sua bondade, que reservas para aqueles que te temem e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Esse atributo, ele enfatiza a benevolência de Deus em nossas vidas. O Senhor é bom e tudo que ele faz é bom. Nós não somos bons. Jesus mesmo disse na sua palavra em Marcos, capítulo 10, versículo 18, ele diz que bom mesmo é somente o Pai. Porém, nós podemos ter atitudes que revelam a bondade de Deus em nós. Efésios 4:32 fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a bondade do Senhor em nós faz com que nós consigamos ter atitudes boas, mas bom mesmo é só o Senhor. Misericórdia, outro atributo que ele divide conosco. Efésios 2:4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deus é misericordioso, né? Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Um versículo muito conhecido que está lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã. Graças a Deus que isso acontece conosco, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra que se renova, a palavra é viva, mas o que se renova são as misericórdias do Senhor na nossa vida, por causa da fidelidade dele, desse atributo que ele divide conosco. Pela misericórdia, o Senhor exerce outros atributos, como a benevolência, que é uma bondade de ânimo, né, para com algo, uma complacência. Ele também opera na benignidade, né, uma virtude de quem é benigno, que tem boas ações baseadas no bem, e longanimidade, né, que é generosidade, magnanimidade. O Senhor se agrada em ser misericordioso. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos 11:32. E a misericórdia dele também o torna tardio em irar-se. E sua palavra nos manda exercer a misericórdia, claro, Lucas 6:36, Mateus 5, versículo 7. Mais um atributo aqui, verdade ou veracidade. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que provém do Senhor é verdadeiro. Tudo que ele faz, planeja e executa é baseado na verdade, na justiça. Ele é verdadeiro em tudo e não há falhas em suas ações. E ele mesmo não vai, como eu já falei, contra a sua própria natureza e nunca faz nada contrário à sua palavra, né? Pois a palavra de Deus é a verdade, João 17:17, e ele revela a essência da verdade. A veracidade de suas ações revela também a sua fidelidade. Ele é fiel e totalmente confiável. E o Senhor Jesus é a verdade revelada, a personificação da verdade, né? Ele é a verdade.
a verdade e fora dele não há verdade. Ele vive na verdade, ele fala da verdade, ele caminha na verdade e ele é a verdade. João 1,14 e João 1,17 fala sobre isso. O acesso ao Pai é pela verdade, ou seja, Cristo. João 14:6. E Deus compartilha conosco esse atributo para que nós conheçamos e vivamos em verdade. Salmo 25 fala, capítulo 25, versículo 5, e Efésios 6, versículo 14, fala sobre isso. Mais um atributo aqui que o Senhor divide conosco, a liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17 e João 8:32, o versículo que eu li anteriormente, fala: e conhecerão a verdade vos libertará. Esse atributo mostra que Deus é um ser livre e independente para qualquer ação. Ele não precisa de nada nem ninguém para fazer o que deseja, ou seja, ele é livre para executar a sua vontade. Contudo, essa liberdade, mais uma vez eu menciono aqui porque é necessário, não faz ele ir contra a sua própria natureza, contra a sua palavra, né? Ele, como Deus onisciente, ele sabe quando agir em cada situação, pois tudo que ele faz tem um propósito específico, ainda que o homem não entenda, né? Jesus nos deu essa liberdade, ele morreu por esse propósito também. Nele somos livres, livres do mal, livres da morte, da dor, do pecado e principalmente livres da condenação eterna. Gálatas 5:1 fala sobre isso. Quando Jesus disse, a verdade vos libertará, né, em João 8:32, ele estava deixando claro que a nossa condição de pessoas livres pela verdade revelada através de pessoas livres é pela verdade revelada através dele, da pessoa dele. João 8:36 fala sobre isso, Romanos 8, versículo do 1 ao 4, e também o capítulo 8, versículo do 20 ao 21. E o Senhor nos instruiu a viver e desfrutar dessa liberdade conquistada por Cristo, mas Ele nos orienta a pôr em prática e a não fazer mau uso dela. Como dizem por aí, liberdade não é libertinagem. Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16, Tiago 1:25 é o versículo. Mais um atributo que o Senhor divide conosco, e a última aqui da lista é a paz. João 16:36 disse Jesus: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus é completamente cheio de paz e nenhuma de suas ações há desordem ou qualquer espécie de dúvida ou confusão. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24, há menção, de que Gedeão, ao construir um altar dedicado a Deus, chamou o Senhor de o Senhor é paz. Realmente, esse atributo descreve bem uma das características do Deus Altíssimo, o Deus de paz. E ele, na sua grandeza e misericórdia, compartilha um pouco da sua paz conosco. A paz em meio ao caos, em meio às guerras, em meio às lutas. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Pois é uma paz baseada em quem ele é, em quem ele faz, em quem ele representa. João 14:27. E não apenas numa alegria momentânea, segundo os nossos medíocres padrões. Romanos 8:6. O próprio Senhor Jesus nos deixou sua paz. João 14:27, ele falou isso. A Bíblia diz também que aqueles que amam a lei de Deus, o Senhor dá paz. Imagina poder desfrutar, né? Quem tem Cristo sabe a importância de viver em paz. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldade, você está naquela paz. Porque você sabe que tem um Deus, alguém superior, que cuida de tudo para você. Salmo 119, versículo 165 e Salmo 29, versículo 11 fala sobre isso. E ele guarda paz para aqueles que confiam nele. E ele também nos ensina na sua palavra a buscar e a promover a paz. Mateus 5, versículo 9, Colossenses 3:15 e Romanos 14:19 é o versículo.
Para concluir, Deus ele é infinitamente, como eu disse, muito maior do que nós podemos medir, pensar ou descrever. Ainda, claro, há muitos atributos muitos outros atributos, né, de Deus que não foram mencionados aqui, né? Mas nós temos que entender que ele está acima da nossa compreensão. E aqui eu procurei falar alguns que a Bíblia descreve. Porém, a vida eterna é conhecer a Deus, né? Em João 17,3 fala: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós vamos saber e conhecer muito mais sobre Deus. Agora, eu vou passar para a parte das questões. Como eu falei, eu sempre coloco umas questões para o seu próprio estudo, né? Para o seu próprio entendimento. Você entendeu? Conseguiu entender o que são os atributos de Deus? Sabe explicar a diferença entre os comunicáveis e os incomunicáveis? E você sabe por que a Bíblia diz que somos criados à imagem e à semelhança de Deus? É isso. Espero que esse curso esteja, né, trazendo algo para agregar essa intenção, glorificar o nome do Senhor e trazer algo para agregar para a sua vida, para que você se achegue mais ao Senhor. Assim termina a aula 3 e espero você na próxima. Deus te abençoe.